Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Deputado Miguel Frasquilho, o Sr. Deputado procurou fazer do alto daquela tribuna uma tentativa de lavagem da responsabilidade do Governo para a situação em que nos encontramos, procurou passar uma esponja pelo passado mais recente de 2 anos, por este passado de Governo, que é um passado de péssima memória e que o Sr. Deputado procurou fazer criar ideia que não é, mas eu queria colocar questões, sobretudo, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, relativamente às perspectivas de futuro que parecem estar pressupostas daquelas suas afirmações e que nós não conseguimos exatamente deslindar. O Sr. Deputado diz que recuperámos a credibilidade, eu ainda estou para perceber exatamente o que é que isso significa, sobretudo depois destas 2 últimas semanas, sobretudo depois de um Primeiro-Ministro dizer que o seu parceiro de coligação se demitiu do Governo sem que isso o fizesse prever, com toda a surpresa que isso gera, se isso é eventualmente um indicador de credibilidade de um Governo, se toda esta atrapalhada que resulta das contradições internas da coligação que apoia o Governo, se é um fator de credibilidade, gostava que o Sr. Deputado nos pudesse dar alguma perspectiva sobre isso. Mas o Sr. Deputado diz também que estão cumpridos 2/3 do programa da Troika e que a avaliação é positiva, até na avaliação que é feita pelos nossos credores, o que o Sr. Deputado Miguel Frasquilho deixa de muitas dúvidas sobre os verdadeiros critérios para avaliar a situação em que nos encontramos. Porque se a recessão se agravou, se o desemprego bateu recordes, se a exclusão e a pobreza aumentaram no nosso país de forma nunca antes vista, se até do ponto de vista dos problemas estruturais do país, como a dependência externa, nós estamos hoje pior do que estávamos há 2 anos, se alguém faz disto uma avaliação positiva, nós temos que nos questionar verdadeiramente sobre os critérios que são utilizados nessa avaliação. E o Sr. Deputado ainda por cima diz, e as palavras são suas, embora a austeridade não termine. E, portanto, Sr. Deputado, relativamente à avaliação que faz sobre a situação em que nos encontramos e sobre aquilo que é o resultado concreto de 2 anos de governo do PSD e do CDS e 2 anos da aplicação do Pacto da Troika, Sr. Deputado, as suas afirmações, a sua avaliação, não nos deixa de forma nenhuma descansados em relação ao futuro. Mas eu queria colocar-lhe 2 ou 3 questões relativamente a questões concretas, a aspectos concretos da perspectiva do futuro. E a primeira é esta, Sr. Deputado. O senhor falou na trajetória de desendividamento. E eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado de que país é que estava a falar. Porque ao fim de 2 anos da vossa política e do Pacto da Troika, nós temos um país mais endividado. E, portanto, de que trajetória de desendividamento é esta de que o senhor fala? E a outra questão central, Sr. Deputado, é esta que tem que ver com a redução da despesa. O Sr. Deputado voltou a falar da redução da despesa. E nós já sabemos que há uma parte da redução da despesa que os senhores já assumiram que querem fazer, com mais despedimentos da função pública, com mais ataques aos serviços públicos, com mais ataques ao investimento. E, portanto, nós já percebemos que nessa componente da redução da despesa os senhores são inflexíveis e estão dispostos a arruinar a vida de muitos milhares de portugueses, ainda mais, para cumprirem esse objetivo de redução da despesa. Mas há um aspecto, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, da redução da despesa que eu gostava de ouvir falar. E que tem que ver com a redução da despesa que o Governo tem assumido com o dinheiro dos impostos dos portugueses para resolver os problemas da banca. Gostávamos de saber, por exemplo, como é que o Governo encara a perspectiva de aumento da despesa com o negócio ruinoso que fez com a venda do BPN. Que perspectiva de redução da despesa tem para esse exemplo, Sr. Deputado Miguel Frasquilho? Agora que parece que o Estado vai ter que assumir ainda mais prejuízo com esse negócio de privatização do BPN, qual é a perspectiva de redução da despesa que os senhores vão assumir em relação ao BPN? Em relação ao Banif, o Estado emprestou dinheiro ao Banif num valor de 12 vezes o valor comercial do banco. Assumiu despesa em nome de um negócio privado que foi feito de ruinoso em relação à gestão ruinosa que foi feita naquele banco. Que perspectiva de redução da despesa é que os senhores têm? Porque é importantíssimo, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, e com isto concluo, Sra. Presidente, é imprescindível, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, nós percebermos se a perspectiva de redução da despesa do PSD é exclusivamente à custa da vida dos portugueses, à custa de quem trabalha, ou se, afinal de contas, os senhores vão ou não travar essa perspectiva que não tem sido de redução da despesa, pelo contrário, tem sido de aumento da despesa para satisfazer os interesses dos grupos económicos e, em particular, da banca.